Nós vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em João, capítulo 12, e nós vamos ler versículos de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Irmãos, quando a gente lê esse texto, o que passa aqui no meu coração foi assim que eu enxerguei aqui 3 tipos de pessoas que estavam presentes ali naquela casa. Primeiro tipo, pessoas cujo coração acata as sugestões do maligno. Vamos rever aqui o verso no capítulo 12, 4 a 6, e depois de 9 a 11, eu vou falar desse primeiro tipo de pessoas. Mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela lançava. O verso 9, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Primeiro, irmãos, engraçado que as pessoas que se alimentam, de coisas erradas, elas se reconhecem e se juntam, Assim como pessoas que se alimentam de coisas boas, formam seus grupinhos e passam a conviver mais entre si. Judas, eu fico imaginando assim, será que Judas nasceu desse jeito? Será que ele é uma pessoa ruim, que nasce com aquela índole má e cresce mal o tempo todo? Será que Deus fez uma pessoa desse jeito? E esses sumos sacerdotes que habitavam ali, exercendo os maiores cargos dentro da igreja, será que nasceram iníquos dessa forma? E cresceu desse jeito? Eu não consigo acreditar que Deus faz um grupo de pessoas desse jeito. Eu acho que dentro do coração deles, eles foram escutando as palavrinhas de Satanás desde pequeno. E Judas começa ali prejudicando um coleguinha na escola, roubando o lápis do outro, e ele vai crescendo e vendo uma oportunidade aqui e a outra ali. Ele rouba pequenas coisas e acaba, gente, se tornando um ladrão, a ponto de que ele recebeu de Jesus confiança, cargo de confiança. Ele era nada mais, nada menos do que o tesoureiro do ministério de Jesus. Ele carregava a bolsa com as ofertas. E ele tinha a coragem de tirar dali, sabe? Então, um coração alimentado de maneira errada, vai ouvindo as coisas de Satanás e vai botando para dentro, não joga fora não. É uma conversinha ali, um fuxiquinho a colar, você encontra um coleguinha ali que está no barzinho,
tomando uma cerveja, você começa a frequentar aquele ambiente, daqui a pouco você não consegue mais sair de lá. E assim vão se formando os Judas da nossa sociedade atual, que hoje, não pensa você que perto de mim, de você, não tem Judas, não, porque está cheio deles, gente. Nessa internet aí é um golpe atrás do outro, é gente tentando levar vantagem em tudo que pode. Então, a nossa sociedade hoje não tem só gente bonzinho, pelo contrário, eu acredito que nessa vida que nós estamos vivendo hoje, nós talvez tenhamos muito mais pessoas com as características deles do que tinha naquela época. Embora maldade sempre existiu, e gente que alimenta seus corações com pensamentos ruins e fica ouvindo coisas ruins, sempre teve. Outra coisa, comparação. De repente a pessoa nasce no meio de uma família simples, a pessoa fica sempre olhando para a vida do outro e dizendo: ah, Deus não me ama daquele jeito que ama fulano. Deus dá mais para fulano do que dá para mim. Deus abençoa mais fulano do que a mim. Então assim nascem os Judas, assim nascem gente como esses principais sacerdotes daquela época que traiu Jesus. Olha bem a situação. Lázaro era a prova viva, sabe? Que Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Todo mundo sabia que Lázaro morreu, ficou 4 dias morto. E esses que se diziam sacerdotes, líderes religiosos, planejavam tirar a vida de Lázaro de novo, para não deixar que a população visse o milagre vivo em volta deles, não é? Então, isso é um tipo de coração que estava presente ali naquela reunião. Um segundo tipo de coração que eu vejo aqui está nos versículos 1 e 2. Olha aqui, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Eu vejo, gente, que Marta, ela representa muitos de nós hoje em dia. Nós temos um coração muito preocupado com as coisas terrenas. E olha, não falta oportunidade para mim e para você fazer papel de Marta. Porque realmente eu concordo, não está fácil viver nesse mundo atual. Parece que o inimigo foi preparando uma vida tão sobrecarregada para nós, que nós não conseguimos mais ter tempo de descansar em Cristo. A gente se preocupa em pagar tanto boleto, a gente se preocupa em fazer tantas coisas. Nós já levantamos, olha, não é por nada não, eu me considero muito nessa personalidade de Marta. A gente levanta cada vez mais cedo para encher o nosso dia cada vez mais de atividade. A gente não para, não sossega, estamos cansados, todos os dias cansados e sobrecarregados, e amanhã você levanta de novo para carregar um outro caminhão de problema que já tem para amanhã. Aqui em Lucas 10:40, nesse versículo está escrito assim, que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Isso mostra muita natureza de Marta. A gente é muito Marta, tanto homens quanto mulheres com o comportamento de Marta. É preocupado com o filho. Quem tem 2, 3 filhos, hoje em dia está muito difícil, porque você leva um para o vôlei, você busca o outro no futebol, o outro já tem que ir para o inglês, e semana que vem tem as provas de um, tem as provas de outro, e as provas do outro, e por ali vai, e as contas vão chegando, e o pai não sabe o que fazer para ganhar mais dinheiro, e assim a situação está. É muito difícil a gente mudar esse tipo de comportamento nos dias que nós estamos vivendo, mas de alguma forma, irmãos, eu e você precisamos mudar de nível, sabe? Porque a gente precisa aprender a descansar no Senhor e ter uma vida um pouco mais tranquila. Porque quando a gente olhar, vai ter passado 30, 40, 50 anos e você viveu todos os dias da sua vida fazendo as mesmas coisas. Martas, resolvendo problema, e o inimigo se tornou um especialista. A hora que você resolve um problema, já tem uma filinha de problema ali na sua conta para você resolver amanhã e depois, e isso nunca vai passar. A gente tem que tomar uma atitude diferente para nós, para as nossas vidas, mudar de alguma forma, e eu acredito que isso é através da nossa fé, sabe?
A gente precisa desenvolver um outro tipo de comportamento cristão. E uma terceira pessoa que está aqui, que chama muita atenção, está em João 12:3, né? Que diz assim: então Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Primeiro, irmãos, você sabe o que é 1 libra? O que essa medida de peso, o que ela é? Na verdade, é uma medida de volume aqui, tá? 1 libra corresponde a 453,6 ml. Isso significa que Maria pegou um perfume de quase meio litro de perfume que tinha ali. Aquele bálsamo tinha quase meio litro. E Judas aqui avalia isso em 300 denários, né? Por que a gente não vende por 300 denários? 1 denário correspondia a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Há um tempo atrás estava cerca de R$130 isso aí, mas hoje eu acredito que está até mais do que isso. E se você fizer as contas 300 denários, daria cerca de R$39 mil. Então, esse é o valor daquele perfume, um perfume de meio litro que custava quase R$40 mil. Então, Maria, ela pega esse perfume, joga nos pés de Jesus e ela enxuga com os cabelos dela. Esse gesto de Maria, primeiramente, representa o quê? Um gesto de adoração profunda, né? Que Maria reconhece ele como o Messias, o Salvador. Maria reconheceu isso e ela seca com os próprios cabelos. O cabelo na cultura judaica, o cabelo feminino, ele tem muita importância, o cabelo, sabe, para as mulheres. Ele representa glória e honra. Então, Maria, fazendo aquele tipo de atitude, ela estava tendo uma atitude de humilhação. Ela se coloca nos pés de Cristo e se humilha na presença dele, como quem dissesse: olha, eu reconheço você como Messias, e a ti eu dou toda a minha adoração, tudo que eu tenho de maior valor eu entrego ao Senhor. Eu coloco a minha glória, a minha honra ao seu dispor. E aí Jesus disse, através disso, né, desse gesto dela, que ela estava preparando ele para a morte dele, né? E de fato, realmente 1 semana depois, Jesus foi traído e foi entregue, né, para ser morto, crucificado. E aí, irmãos, eu fiquei refletindo a respeito assim do comportamento dessas 3 personalidades aqui com relação à oração, né? Imagino eu que os sacerdotes e Judas, eu não sei nem se orava. Na verdade, Judas, ele nem levava o ministério de Jesus a sério. Essa é a realidade. Ele não acreditava que ele fosse o Messias. Ele não imaginava que ele estivesse traindo o Filho de Deus. Essa é a realidade. Judas nunca foi fiel, assim, sabe? O comportamento dele foi de uma pessoa infiel, sabe? Covarde. E assim, se orasse, né? Provavelmente fosse aquela coisa sempre assim, pedindo coisas, né? Materiais, alguma coisa que beneficiasse a ele, ao ego dele, cargo e tal, riqueza, alguma coisa por aí, né? As Martas, que eu tenho certeza, se pedisse para levantar a mão aqui, eu acho que praticamente 100%, pelo menos uma parte da nossa personalidade está dentro dessa de Marta, essa que apaga fogo sem parar. Normalmente, quando a gente vem para a igreja, na minha opinião, as Martas oram assim: ah, Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, olha a minha casa e eu estou com tanto problema, e meu filho está fazendo isso e aquilo, e está faltando dinheiro para pagar não sei o quê. Então, Marta é uma oração assim, em que ela fica apresentando para Jesus os seus problemas, as suas dificuldades, sabe? Isso é um nível, irmãos, assim, que não sei se Deus agrada assim tanto disso. Tá certo que as Martas são gratas também, mas normalmente as gratidões das Martas são curtas, sabe? Porque tipo, resolver um problema, ela agradece ali naquele momento e tal, mas ela já está partindo para pedir para Deus uma nova bênção, porque a fila de problema está lá para ser resolvida. Então, a gente com esse comportamento, eu fico imaginando se o Senhor se agrada das nossas orações, a gente agindo dessa maneira.
Em compensação, a situação de Maria é totalmente diferente, sabe? Jesus, com certeza, assim, o coração dele se abriu para Maria, porque um gesto daquele ali, ele fala, gente, olha, essa pessoa me ama, ela dá o melhor dela para mim, ela não tem medo de oferecer o melhor dela para mim, ela não está esperando nada em troca, que ela está simplesmente me adorando pelo que eu sou, sabe? E aí eu imagino com quem Jesus gosta de conviver. Quem é que vai receber mais a visita do Senhor? Sabe? Para quem o Senhor vai distribuir os seus dons espirituais mais facilmente? Será que vai ser para nós, Martas, que estamos tão preocupados com as coisas, os afazeres terrenos? Ou será que o Senhor, que diz inclusive na palavra dele, que procura os verdadeiros adoradores, será que o Senhor não gostaria assim, que a gente agisse dessa maneira, para que o coração dele se abrisse para nós assim, e ele se apresentasse de uma forma mais pessoal, sabe, mais íntima para mim e para você? Então que a gente fique com essa reflexão nesta noite. Amém?